Sessão extraordinária de 29/4/2025. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida pela página da Câmara de Vereadores, no Facebook, com transmissão em Libras por meio da FWTV e também através da Rádio Luz Alegria AM, 1160 e 95.9 FM, site lhamais.com.br. A íntegra da sessão será disponibilizada em vídeo no site da Câmara e no YouTube. Com as bênçãos e proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento os vereadores da bancada do MDB, PDT, PSDB, PL e PP. Cumprimento também os servidores da casa, a imprensa, as pessoas da nossa comunidade que nos acompanham de suas residências e as pessoas que nos dão a honra de sua presença. Hoje, o nosso amigo Renato, seja bem-vindo. Ordem do dia. Matéria do Poder Executivo. Projeto de Lei número 032 de 2025. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 032 de 2025, que declara a situação temporária de excepcional e relevante interesse público, a demanda de profissionais e autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado, na forma do artigo 37, 9º da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de Lei número 32, de 16 de abril de 2025. Artigo 1º. É declarada a situação temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal e artigo 233, 3º da Lei Complementar Municipal número 001 de 1990, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Frederico Westphalen, o provimento de profissionais para atender às demandas do Sistema Municipal de Ensino para o ano de 2025 até o seu provimento por concurso público. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a contratar, em razão de excepcional interesse público e das demandas na área da educação, os profissionais para as funções e até o número indicado nas tabelas que seguem. Quantidade 20, cargo professor de educação infantil, carga horária semanal 20 horas, classe A, nível 1, coeficiente 1,2. Quantidade até 1, cargo professor anos finais, carga horária semanal 20 horas, classe A, nível 1, coeficiente 1,2. Quantidade 1, cargo psicólogo, carga horária semanal 40 horas, classe A, nível 2, coeficiente 1,75. Tabela 2, quantidade 3, cargo servente, carga horária semanal 40 horas, padrão de vencimento 2, classe A, coeficiente 1,70. Quantidade 1, cargo psicólogo, carga horária semanal 40 horas, padrão de vencimento 12, classe A, coeficiente 8. Quantidade 10, cargo monitores de escola, carga horária semanal 40 horas, padrão de vencimento 2, classe A, coeficiente 1,70. Quantidade 1, cargo motorista, carga horária semanal 40 horas, padrão de vencimento 4, classe A, coeficiente 2,40. Os contratos que trata a tabela 1 dessa lei serão de natureza administrativa, com vigência até o final do ano letivo, podendo ser limitado até o provimento por concurso público e terão suas especificações e requisitos exigidas constantes na Lei Municipal número 2.690, de 11 de dezembro de 2002. Os contratos que trata a tabela 2 dessa lei serão de natureza administrativa, com vigência até o final do ano letivo, podendo ser limitado até o provimento por concurso público, e as atribuições e os requisitos do cargo estão constantes na Lei nº 1424, de 1990. As atribuições e os requisitos do cargo de psicopedagogo estão previstos no anexo 1 da presente lei. Artigo 3º. As contratações temporárias autorizadas serão realizadas mediante processo seletivo simplificado,
podendo, no entanto, a critério da administração, serem realizados através de eventuais processos seletivos, válidos, vigentes, seguindo-se a ordem de classificação. Havendo concurso público devidamente homologado e recorrível, realizado durante a vigência das contratações, estas poderão ser parcial ou integralmente substituídas por nomeação de aprovados até o número de vagas e mantendo-se os demais a critério da administração ou substituindo-os por candidatos aprovados para cada cargo, observada a ordem de classificação. As despesas decorrentes desta lei, no dizente aos contratos de que trata o artigo 3º, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 6, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Unidade de Manutenção da Educação Básica Fundeb, Projeto Atividade e Despesas de Pessoal, Educação Infantil, Elemento 3190, Contratação por Tempo Determinado, Elemento 3190, Vencimentos e Vantagens Fixas, Elemento 3190, Obrigações Patronais e INSS, Órgão 6, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Unidade 0601, Manutenção da Educação Básica Fundeb, Projeto Atividade 0601, Despesas de Pessoal, Educação, Ensino Fundamental, 70% Fundeb, Elemento 3190, Contratação por Tempo Determinado, Elemento 3190, Vencimentos e Vantagens Fixas, Elemento 3190, Obrigações Patronais e INSS. Órgão 06, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Unidade 0602, Manutenção da Educação Básica, MDE, Projeto Atividade 0602, Manutenção de Despesas de Ensino Infantil, MDE, Elemento 3190, Contratação por Tempo Determinado, Elemento 3190, Vencimentos e Vantagens Fixas, Elemento 3190, Contribuições Patronais e INSS. Órgão 06, Secretaria Municipal da Educação e Cultura, Projeto 0602, desculpa, Unidade 0602, Manutenção da Educação Básica, MDE, Projeto Atividade 0602, Manutenção de Despesas de Pessoal, Ensino Fundamental, MDE, Elemento 3190, Contratação por Tempo Determinado, Elemento 3190, Vencimentos e Vantagens Fixas, Elemento 3190, Obrigações Patronais. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei, no dizente aos contratos de que dispõe o artigo 4º, correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias próprias da Lei de Meios vigentes das unidades nas quais serão lotados. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Frederico Westphalen, aos 16 dias do mês de abril de 2025, Orlando Girardi, Prefeito, Ernesto Tarcísio Baggio, Secretário Municipal da Administração. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da emenda modificativa número 001/2025 ao projeto de lei número 032/2025. 001. Emenda modificativa número 001 de 2025, ao projeto de lei número 32, de 16 de abril de 2025. Altera a tabela 2 do artigo 2º do projeto de lei número 032, de 16 de abril de 2025. Artigo 1º. Fica alterada a tabela 2 e mantendo a redação do caput no artigo 2º do projeto de lei número 032, de 16 de abril de 2025, passando a vigorar com a seguinte redação. Tabela 2. Quantidade: 3. Cargo: servente. Carga horária semanal: 40 horas. Padrão de vencimento: 2. Classe A, coeficiente 1,70. Quantidade: 1. Cargo: psicólogo. Carga horária semanal: 40 horas. Padrão de vencimento: 12. Classe A, coeficiente 8. Quantidade: 10. Cargo: monitores de escola. Carga horária semanal: 40 horas. Padrão de vencimento: 2. Classe A, coeficiente 1,70. Sala das Comissões, 28 de abril de 2025. Vereador Ismael Coco dos Santos, PDT. Vereador Leandro Mazzutti, PDT. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer conjunto, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário.
Parecer número 36, de 2025. Projeto de lei número 32/2025, com emenda modificativa número 001, de 2025. Ementa. Declara a situação temporária de excepcional e relevante interesse público a demanda de profissionais e autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado na forma do artigo 37, 9º da Constituição Federal e da outras providências. Relator, Leandro Mazzucci. Conclusões do relator. O presente projeto de lei trata de uma situação temporária de excepcional interesse público para atender demandas na área da educação, expondo os profissionais para áreas delimitadas nas tabelas do artigo 2º, em que houve alteração da tabela 2ª, através de emenda modificativa número 001 de 2025, apresentada, em que retira a contratação do cargo de motorista com a justificativa de que se encaminha um projeto de lei de análise apenas desse servidor, se realmente necessário, para um melhor entendimento e eficiência da administração pública municipal. Ademais, salientar que a propositura aborda o impacto orçamentário e ordenador de despesa para a execução da posterior lei promulgada. Após análise, vislumbra-se que não há óbice legal, tampouco orçamentário, desse modo a relatoria favorável à proposição do presente projeto de lei. É o relatório. Sala das Comissões, 28 de abril de 2025, vereador Leandro Mazzucci, relator. Coloco em discussão a emenda modificativa número 001/2025. Requerimento, senhora presidente. Requerimento concedido ao vereador Lídio. Senhora presidente, colegas vereadores, eu quero aqui reconhecer o trabalho da bancada do PDT, aonde encaminha essa emenda modificativa no seu artigo 2º, aonde consta 3 serventes, 1 psicólogo, 1 monitor e 1 motorista. 10 monitores, aliás, e 1 motorista. Tendo em vista que esse projeto de lei chega na casa a contratação na ordem de 37 servidores para a educação, e na sua justificativa, da emenda justificativa, ainda mantendo a necessidade da contratação do cargo de motorista, conforme o relator, vereador Ismael, solicita que o senhor prefeito municipal encaminhe para essa casa um projeto de lei individualizado para a contratação deste motorista. Então, eu, como líder de bancada do MDB, voto favorável a essa emenda justificativa. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Lídio. Discussão da emenda modificativa 001 continua. Requerimento, senhora presidente. Requerimento concedido ao vereador Belo. Eu gostaria que os vereadores que fizeram essa emenda, que conseguissem clarear mais a respeito dessa modificação, dessa emenda, onde está reduzindo servidores e também tirando o motorista, acho eu que entendi dessa forma, ou colocando. O relator poderia me dar uma explicação para que eu pudesse entender? Requerimento, senhora presidente. Concedido ao vereador Ismael. Vereador Belo, demais colegas, cumprimentar também a senhora presidente. Vereador Belo, a preocupação inicial, né, desde o princípio da minha pessoa, da bancada do PDT, é a gente tratar o inchaço da máquina pública, né, principalmente de forma extraordinária. O projeto foi protocolado sexta-feira. Eu posso devolver a pergunta para o senhor, caso o senhor seja favorável. Me descreva ao senhor, se o senhor teve tempo de pesquisar, se realmente era necessário esse motorista. Aí o senhor me diga onde que vai ser usado e por quê, que eu acho que esse é o nosso papel. Controlar o orçamento do município, né, de forma responsável. Então eu conclamo ao senhor prefeito, né, que talvez retorne esse cargo, assim como bem relatou o vereador Leandro, retorne esse cargo para que a gente possa, de fato, cumprir o nosso papel de fiscalizador, né, e não com uma venda nos olhos e aprovar tudo o que vier, mantendo, sim, os cargos relacionados à educação, né, isso é primordial, a gente sabe da necessidade, principalmente pelo
Isso, pelas horas de atividade, a gente andou pesquisando, mas não tem nada que me explique no projeto a necessidade de aumentar um cargo de motorista, né, neste momento. Então, conclamo novamente, não sou contra, e gostaria de devolver a pergunta, se deu um pouquinho do tempo, se o senhor consegue me explicar a necessidade, ou se o senhor está votando somente para aprovar porque o prefeito quer. Se o senhor conseguir me explicar, eu fico grato, eu até retiro a emenda. Senhora presidente, o regimento interno não permite, né, que nós possamos fazer o debate. Eu simplesmente fiz a pergunta e estou satisfeito pela resposta, colega vereador. Obrigado. Obrigada, vereador Belo. Emenda modificativa 001 continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação a emenda modificativa número 001/2025. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Deu empate, né? 5-5. Isso? 5 votos favoráveis e 5 votos contrários. Então, eu irei desempatar. Eu vou votar com os meus colegas de bancada. Também sou favorável. Aprovado por 6 votos favoráveis e 5 votos contrários. Coloco em discussão o projeto de lei número 032/2025, com emenda modificativa número 001/2025. Requerimento, senhora presidente. Requerimento concedido ao vereador Lídio. Senhora presidente, colegas vereadores, agora sim, já com a emenda modificativa aprovada, nós vamos discutir, vamos votar, e sim, a bancada do MDB, eu peço que vote favorável ao projeto de lei. Essa Câmara tem sido parceira da administração municipal, no que tinge a educação. Na hora de discutir um projeto de lei aqui com a aprovação, nós estamos aprovando a contratação de 36 profissionais para a área da saúde por intermédio de processo seletivo. Então, dizer que a Câmara de Vereadores é parceira, sim, é parceira, e voltando, dizer que esse cargo de motorista, certamente, conforme o relator Belo, se vier para essa casa aqui com uma justificativa também da contratação do motorista, que é para a educação, certamente vamos analisar com mais tempo. Eu tenho que dizer sim, quero me manter no projeto, porque esse cargo, conforme a emenda modificativa, fica deliberado para 36 contratação na área da educação. Então, dizer que eu fico satisfeito, mais uma vez, demonstrando que a Câmara de Vereadores é parceira, sim, da administração no que tinge a educação do nosso município. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Lídio. Projeto de lei 032, com emenda modificativa, continua em discussão. Requerimento, senhora presidente. Concedido, vereador Mazzucci. Obrigado. Bem rapidamente, também para nós não se alongar, que temos essa sessão extraordinária e bem extensa. Projeto importante, então, que votamos na presente noite. Apresentamos uma emenda, então, na bancada do PDT, suprimindo, então, a questão do motorista, que não estava bem explicado no projeto de lei, ou comprovada a real necessidade no presente momento. Mas voltamos, então, no conteúdo original do projeto, então, tirando o motorista, 20 professores de educação infantil e um professor de anos finais. Então, 21 professores, provavelmente suprindo, então, a adequação, então, do município à lei federal das horas de atividades, a qual prevê, então, que 1/3 o professor teria de tempo para preparação de aula, então, seria não dando aula aos alunos. E o município teria, então, até o presente momento, então, cumprindo 1/5.
Então, precisamos então, de mais professores para suprir então, as horas de atividades dos professores titulares. E 2 cargos, o psicopedagogo e o psicólogo, são para atuar então, na nossa equipe multidisciplinar, que tem atendido então, as crianças com déficit de aprendizado, nossa rede municipal, no contraturno da aula escolar. Temos também a questão dos 10 monitores de escola, também importante, principalmente para o atendimento das nossas crianças com necessidades especiais, com autismo, ou enfim, outras doenças, então, que às vezes precisa, então, no suporte ao professor na sala de aula. Então, a gente se manifesta favorável ao projeto de lei, com a emenda, então, já aprovada. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Mazzucci. Requerimento, senhora presidente. Concedido, vereador Molossi. De maneira muito breve, também quero cumprimentar todos os colegas, de maneira especial o presidente, toda a comunidade que nos ouve, nos acompanha, nos assiste nas plataformas digitais, presencialmente aqui na Câmara. Quero endossar as palavras do colega vereador Lídio, líder de bancada do MDB, e dizer que, enquanto vereador, sempre vou apreciar com muito cuidado e muito zelo, de uma maneira muito carinhosa, os projetos relativos à área da educação. Nesse caso aqui, estamos aprovando mais um projeto enviado pelo Executivo, são 36 cargos, como o vereador Leandro acabou de comentar, e quero parabenizar também a bancada do PDT pela emenda modificativa apresentada, onde não se opõe à contratação de motorista. Apenas requer uma maior explicação, então esse projeto pode retornar à casa para ser avaliado, discutido novamente, aprovado e reprovado. Então, contem com o vereador Molossi, com a bancada do MDB, sempre que tiver projetos relativos à qualificação e melhoria da qualidade da educação no nosso município. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Molossi. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 032/2025, com emenda modificativa número 001/2025. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto aprovado com emenda modificativa por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Projeto de lei número 034/2025. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 034/2025, que dispõe sobre o recebimento e o repasse à APAI dos recursos recebidos do Fundeb, inerentes à educação especial. A linha D, inciso 1 do artigo 23, CC, e o primeiro do artigo 26 do decreto número 10.656, 2021, e da outras providências. Projeto de lei número 34, de 16 de abril de 2025. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber e repassar à APAI os valores inerentes aos recursos recebidos do Fundeb, que lhes são transferidos na forma do artigo 26, caput 1º, decreto número 10.656 de 2021. Artigo 1º. Para o exercício de 2025, os recursos correspondem a 66 alunos, à razão de R$ 10.102,16, estabelecidos pela Portaria Interministerial número 14 de 2024, equivalente ao montante de R$ 363.677,80. Para os exercícios vindouros, os valores são os correspondentes às matrículas cadastradas no INEP, atribuídas ao convênio com o município e aos valores fixados por portaria específica de cada ano. Os repasses à APAI serão feitos mensalmente de acordo com o seu recebimento pelo município, podendo, eventualmente, em caso de atraso na disponibilização e acesso aos dados oficiais, acumular os primeiros meses, situação em que serão repassados cumulativamente no primeiro repasse feito. Excepcionalmente, no exercício de 2025, o primeiro repasse se dará até o final do mês de abril e corresponderá a 4
de 12 do total anual a ser repassado. O repasse dos recursos será efetuado de acordo com o termo de fomento vigente, o qual será adequado aos termos desta lei. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar com a seguinte classificação orçamentária. Órgão 06, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Unidade 0601, Manutenção da Educação Básica Fundeb. Projeto Atividade 0601, Manutenção da Educação Especial Fundeb. Elemento 3350, contribuições R$ 363.677,80. Total do crédito R$ 363.677,80. Parágrafo único. Para a cobertura do crédito adicional especial autorizado, servirão como fonte de recursos do superávit financeiro na fonte de recursos número 540. Transferências do Fundeb. Impostos e transferências de impostos, recurso vinculado número 031, Fundeb no valor de R$ 363.677,80. Artigo 4º. Para acorrer às despesas decorrentes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial com as seguintes caracterizações. Órgão 06, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Unidade 0601, Manutenção da Educação Básica Fundeb. Projeto Atividade 0601, Manutenção da Educação Especial Fundeb. Elemento 3350, Contribuições. Artigo 5º. Fica ainda, enquanto perdurar o interesse público, o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder um servidor sem ônus para a PAI. Artigo 6º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Frederico Westphalen, aos 16 dias do mês de abril do ano de 2025, Orlando Girardi, Prefeito, Ernesto Tarcísio Baggio, Secretário Municipal da Administração. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer conjunto, número 37/2025, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação e Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecer número 37 de 2025. Dispõe sobre o recebimento e o repasse à PAI dos recursos recebidos do Fundeb, inerentes à educação especial, a linha D e inciso 1 do artigo 23, inciso 1º do artigo 26 do Decreto 10.656 de 2021 e da outras providências. Relator, Belonir Vendrúsculo. Conclusões do relator. O projeto visa regulamentar o recebimento por parte do município e o repasse à PAI dos valores dos quais são transferidos pela União a título de Fundeb, correspondente aos números de alunos cadastrados no INEP, em decorrência do convênio mantido. É importante destacar que no ano passado o município não recebeu esses recursos pelo fato do cadastro da PAI constava apenas como convênio com o Estado, razão pela qual a integralidade foi repassada ao Estado e este repassado à PAI. Por fim, a legislação está em conformidade com os princípios da educação inclusiva prevista na Constituição Federal, que assegura educação de qualidade para todos. Nesse sentido, essa relatoria favorável, não havendo óbice legal, é o relatório. Sala das Comissões, 28 de abril de 2025, Belonir Vendrúsculo, relator. Coloco em discussão o projeto de lei número 034/2025. Não havendo discussão, coloco em votação o projeto de lei número 034/2025. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 034, aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Projeto de lei número 035 de 2025. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 035/2025, que institui GETOM aos membros da Comissão Permanente de Análise Técnica das Emendas Parlamentares Individuais Municipais e da outras providências.
Projeto de Lei número 35, de 17 de abril de 2025. Artigo 1º. Fica instituído o GETOM devido aos membros da Comissão Permanente de Análise Técnica das Emendas Parlamentares Individuais Municipais, constituída no máximo por 5 membros, servidores efetivos do município de Frederico, nos termos da legislação vigente, no valor de uma unidade de referência municipal, URM, com a possibilidade de reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias por mês, sendo estas últimas definidas de acordo com a necessidade. Inciso 1º. Nos meses de abril, maio, junho e julho do corrente ano de 2025, terá a possibilidade de realização de 2 reuniões ordinárias e, no máximo, 4 reuniões extraordinárias por mês, sendo estas últimas definidas de acordo com a necessidade. Nos meses de junho a dezembro do corrente ano de 2025, terá a possibilidade de realização de até 2 reuniões ordinárias por mês. Nos meses de janeiro a março de 2026 e dos anos seguintes, terá a possibilidade de realização de 2 reuniões ordinárias e, no máximo, 2 reuniões extraordinárias por mês, sendo estas últimas definidas de acordo com a necessidade. Nos meses de abril a dezembro do ano de 2026 e dos anos seguintes, terá a possibilidade de realização de até 2 reuniões ordinárias por mês. A partir do ano 2026, o valor do GETOM será revisado anualmente de acordo com o novo decreto municipal que fixar o valor da URM para o corrente ano. Artigo 2º. Incumbe à Comissão Permanente de Análise Técnica das Emendas Parlamentares Individuais Municipais proceder à análise técnica das emendas, com base nos regramentos e regulamentação aplicável, emitindo parecer técnico com indicação de eventuais impedimentos de ordem técnica sanáveis ou insanáveis, bem como as medidas saneadoras cabíveis, que serão encaminhados às secretarias municipais, às entidades beneficiárias e aos vereadores que a indicaram, bem como fazer o acompanhamento de sua execução. Inciso 1º. Excepcionalmente ao exercício 2025, por se tratar do primeiro ano de vigência da adoção das emendas parlamentares individuais municipais, fica estendido até 15 de junho de 2025 o prazo previsto no inciso 1º do artigo 35E da Lei Municipal número 5.304 de 2024, que dispõe sobre a LDO para o prazo para que a comissão conclua a primeira avaliação das emendas parlamentares individuais municipais e encaminhe os pareceres na forma do caput. Inciso 2º. O trabalho da comissão se dará com celeridade possível, objetivando a tempestiva avaliação, visando viabilizar a execução das emendas. Artigo 3º. Compete ao prefeito municipal a designação dos membros da comissão, dentre os servidores efetivos do Poder Executivo, limitando a 5 membros. Inciso 1º. O pagamento do GETOM será realizado mensalmente no mês subsequente à realização dos trabalhos, condicionado à comprovação da execução dos trabalhos por meio das atas das reuniões da comissão. O GETOM possui caráter indenizatório, não será incorporada a remuneração e não será considerado para o cálculo de férias, adicional de férias, gratificação natalina ou quaisquer outras parcelas remuneratórias. Sobre o valor mensal do GETOM, não incidirá desconto previdenciário, ficando sujeitas apenas às demais incidências legais aplicáveis. As reuniões da Comissão Permanente de Análise Técnica das Emendas Parlamentares Individuais Municipais deverão ser registradas em ata e ocorrerão fora do horário normal do expediente. Artigo 4º. O município deverá disponibilizar treinamentos e capacitações aos membros da Comissão Permanente de Análise Técnica das Emendas Parlamentares Individuais, com o objetivo de desenvolver as habilidades necessárias para o adequado desempenho das atividades em todas as áreas e políticas públicas indicadas pelo Poder Legislativo. Artigo 5º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias. Órgão 3, Secretaria Municipal da Administração, Unidade 0301, manutenção da Secretaria Municipal da Administração, Projeto Atividade 0301, manutenção das despesas de pessoal, Elemento 3190, vencimentos e vantagens fixas. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Frederico Westphalen, aos 17 dias do mês de abril do ano de 2025. Orlando Girardi, Prefeito Municipal, Ernesto Tarcísio Baggio, Secretário Municipal da Administração.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da mensagem retificativa número 005/2025 ao projeto de lei número 035/2025. Mensagem retificativa número 005 de 2025 ao projeto de lei número 35 de 17/4/2025. Prezada senhora presidente, caros vereadores, sirvo-me do presente para encaminhar a apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores a mensagem retificativa a fim de alterar o inciso 2º do artigo 1º do projeto de lei número 35 de 17 de abril de 2025, que institui jeton aos membros da Comissão Permanente de Análise Técnica das Emendas Parlamentares Individuais Municipais e da outras providências, que passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 2º. Inciso 2º. Nos meses de agosto a dezembro do corrente ano de 2025, terá a possibilidade de realização de até 2 reuniões ordinárias por mês. Orlando Girardi, Prefeito Municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 38 de 2025, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecer número 38 de 2025, projeto de lei 35 de 2025, com mensagem retificativa número 005 de 2025. Ementa. Institui jeton aos membros da Comissão Permanente de Análise Técnica das Emendas Parlamentares Individuais Municipais e da outras providências. Relator, Leandro Mazzucci. Conclusões do relator. O presente projeto de lei trata da instituição de jeton à Comissão Permanente de Análise Técnica das Emendas Parlamentares Individuais Municipais, considerando a mensagem retificativa número 005 de 2025, que alterou o parágrafo 2º do artigo 1º para delimitar as reuniões da comissão, esta relatoria favorável à aprovação do projeto de lei para pagamento de jeton aos membros, tendo em vista buscar uma agilidade na tramitação e pagamento das emendas impositivas às finalidades indicadas, principalmente no tocante ao repasse de valores às entidades municipais que foram contempladas com as pertinentes indicações de emendas no mês de dezembro de 2024, na LOA de 2025. Salientar que a propositura aponta as dotações orçamentárias para o pagamento do devido jeton aos membros. Ressalta-se que há um compromisso de um membro da comissão ser de indicação da Casa Legislativa. Após análise, vislumbra-se que não há óbice legal, tampouco orçamentário. Desse modo, essa relatoria é favorável à proposição do presente projeto de lei. É o relatório. Sala das Comissões, 28 de abril de 2025, Leandro Mazzucci, relator. Coloco em discussão o projeto de lei número 035/2025. Requerimento, senhora presidente. Concedido, vereador Mazzucci. Obrigado, senhora presidente. Cumprimentar também os colegas vereadores, pessoal que nos acompanha aqui na sessão e também de forma online. Projeto, então, que visa uma autorização legislativa para um pagamento de jeton, seria uma gratificação, então, aos membros de uma comissão que estão analisando, então, e também irão analisar no decorrente ano e nos anos seguintes, as nossas emendas impositivas municipais. Essas emendas, então, para a comunidade, às vezes, ter ciência que às vezes não está acompanhando, são indicadas pelos vereadores ao orçamento e de cumprimento obrigatório. Tivemos, no último ano, em dezembro do ano passado, 2024, as indicações dos 11 vereadores da legislatura anterior, e elas estão tramitando. Este ano também, os 11 vereadores aqui da Casa Legislativa, ao final do ano, também indicarão para o ano seguinte as suas indicações para as entidades, enfim, associações, ou próprias secretarias, quando for algo interno, como saúde, enfim,
entre outras indicações que é pertinente por nós vereadores fazer as escolhas. Então, esse projeto visa uma autorização para pagar uma gratificação a 5 membros de uma comissão nomeada pelo prefeito municipal, que farão análise técnica da tramitação, a tramitação administrativa e depois o pagamento. Tivemos um projeto de lei inicialmente tramitando na Casa Legislativa também que falava do mesmo assunto. Fizemos uma audiência pública com a presença de alguns vereadores, algumas pessoas da comunidade. O projeto original foi retirado, teve uma tramitação, uma alteração de conteúdo, de redação do projeto de lei, ficando um pouco mais adequado ao entendimento, então, da maioria dos edis da Casa Legislativa. Temos sim um projeto polêmico, tem várias pessoas que têm o entendimento que não haveria necessidade desse pagamento, haja vista que já seria um serviço que deveria ser realizado, então, pelos servidores públicos municipais. Eu também teria esse entendimento, né, que também seria um serviço que já deveria ser feito pelos servidores municipais, pelo diálogo até com o próprio partido, mas acabamos cedendo, né, mudando o entendimento e se manifestando favorável, pensando em quem está lá na ponta das nossas indicações, principalmente as entidades, que estão aguardando o pagamento, o recebimento dos valores por nós indicados, e pensando em não prejudicar as entidades, a gente se manifesta, então, favorável ao pagamento desses jetons aos servidores públicos municipais, de acordo ali com o que fixa ali no artigo 1º, né, e seguintes, tendo uma redução a partir do terceiro ano, né, terceiro mês, desculpa, pensando já no ano 2026, que é um ano cheio, será um ano de reuniões a mais pela essa comissão nos meses de janeiro, fevereiro e março, e nos meses seguintes, então, tendo uma redução, então, até 2 reuniões por mês. Também impactando no valor a ser pago a menor, porque o projeto originalmente, então, previa, então, até 6 reuniões mensais durante todo o ano. No nosso entendimento, não haveria tanta necessidade de além de 2 reuniões mensais, e fixou-se, então, de comum acordo com o Executivo, num diálogo com alguns vereadores da Casa, né? Alguns não participaram, até a gente pede desculpas por não ter abrido, às vezes, esse trabalho ficou mais na comissão orçamentária, e algum diálogo também com a nossa presidência da Casa, com o jurídico, tentando fazer um projeto aí menos impactante também ao orçamento público municipal e também atendendo então os anseios das entidades, associações que são a maioria dos beneficiários das emendas impositivas então desse ano. Resumindo, manifesto favorável pensando então na real efetivação, andamento e pagamento das emendas impositivas dos vereadores que antecederam nós e nós daqui em diante, então, para o ano 2026. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Mazzucci. Projeto de lei 035, continua em discussão. Requerimento, senhora presidente. Concedido, vereador Molós. O presente projeto de lei que trata do pagamento de jeton, a comissão escolhida pelo prefeito municipal para tratar das emendas parlamentares individuais, ele teve, como o vereador Leandro comentou, um pouco de polêmica no sentido de ser o mesmo orçamento. Não tem novos valores, não tem um novo orçamento, né? É o mesmo trabalho que esses servidores já fazem. O que se percebeu foi que lá na ponta, como o vereador Leandro comentou há pouco, as entidades poderiam ficar prejudicadas no andamento, né, e na expectativa do recebimento desses valores, que são todo mundo que tem um valor a receber, ou todo mundo que tem uma expectativa, tem algum tipo de urgência. Então, os vereadores tiveram, no meu ponto de vista, a sensibilidade, né, de perceber isso e pensar nas entidades lá na ponta, e não ficar discutindo se merece ou não merece. Obviamente que todos merecem ganhar bem, ganhar mais, né? A gente não estava discutindo se era devido ou não era devido, só
apenas que não haviam novos valores. Apenas vai ter aqui no meio desse processo novas práticas, como vão ter diversas entidades, talvez vai ter aí uma lógica nova no tratamento dos processos, mas não tem novos valores. Os valores são os mesmos previstos na LOA. Então, tentando contribuir, vereador Mazzutti, com as suas explicações, né? E o vereador Molossi também é favorável ao presente projeto de lei. Agradecimento, senhora presidente. Obrigada, vereador Molossi. Senhora presidente. Com a palavra, vereador Marcos Cerutti. Senhora presidente, nobres colegas vereadores, eu venho acompanhando essa comissão de GETOM. Senhora presidente, teve a eleição 2025-24, onde cada vereador se elegeu, que isso é democracia, e perante os 4 anos que nós temos aqui, nós vamos ter essas emendas agora para indicar. Então, espero que essa comissão, que é onde vai ser dado nome das pessoas da prefeitura, seja pelo certo, não tenha politicagem, cada vereador vai indicar para alguma entidade, a entidade que for adequada vai ganhar, e que não for vai ter que se adequar. Então, eu sou favorável desde que seja pelo certo, porque até então estava contra, mas aí me convenceram. Então, estou sendo pelo certo, espero que todos que estejam na comissão também sejam pelo certo. Porque nós estamos há 1 ano de mandato, tem mais 3 anos para frente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, vereador Marcos. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 035/2025. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 035/2025, aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Projeto de lei número 036/2025. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 36/2025, que altera e inclui dispositivos da Lei Municipal número 5.372, de 24 de fevereiro de 2025, que autoriza o município a realizar despesas com a realização da Expofred 2025, a celebrar termo de fomento com a Associação Frederiquense de Desenvolvimento, a FRED, e da outras providências. Projeto de lei número 36, de 24 de abril de 2025. Artigo 1º. Fica alterado o caput do artigo 2º da Lei Municipal número 5.372, de 24 de fevereiro de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar termo de fomento, visando a realização da Expofred 2025, feira multissetorial programada para ocorrer entre os dias 30 de abril a 4 de maio, com repasse no valor de até R$ 950 mil para a Associação Frederiquense de Desenvolvimento, a FRED, entidade privada sem fins lucrativos, objetivando a conjugação de esforços para a realização desta feira. Artigo 2º. Fica incluído o artigo 4b na Lei Municipal de número 5.372, de 24 de fevereiro de 2025, com a seguinte redação. Artigo 4b. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar com a seguinte classificação orçamentária. Órgão 10, Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. Unidade 01, manutenção da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. Atividade 2090, infraestrutura, parque, realização de feiras, mostras e exposições. Elemento 3350, contribuições 50 mil. RV 0001, livre, total do crédito, R$ 50 mil. Parágrafo único. Para a cobertura do crédito adicional suplementar autorizado pelo caput, servirão como fonte de recursos da redução das dotações orçamentárias, conforme especificado abaixo, todas da Lei de Meios vigente. Órgão 10, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Unidade 01, manutenção da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Atividade 2085, manutenção das despesas de pessoal da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. Elemento 3190, vencimentos e vantagens fixas.
pessoal civil, total R$ 50 mil. Artigo 3º, as despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da lei orçamentária conforme segue. Órgão 10, Secretaria Municipal da Indústria e Comércio. Atividade 01, manutenção da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio. Atividade 2090, infraestrutura parque. Elemento 3350, contribuições. RV 001, livre. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Frederico Westphalen, aos 24 dias do mês de abril de 2025. Orlando Girardi, Prefeito. Ernesto Tarcísio Baggio, Secretário da Administração. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 39/2025, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação e Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecer número 39 de 2025. Projeto de lei número 36 de 2025. Ementa. Altera e inclui dispositivos na Lei Municipal 5.372, de 24 de fevereiro de 2025, que autoriza o município a realizar despesas com a realização da Expofred, a celebrar termo de fomento com a Associação Frederiquense de Desenvolvimento, a FRED, e dá outras providências. Relatora, Aline Ferrari Cairã. Conclusões da relatora. O projeto tem por objetivo a alteração e inclusão de dispositivos na Lei Municipal número 5.372, de 24 de fevereiro de 2025, que autoriza o município a realizar despesas com a realização da Expofred 2025, assim como a celebração de um termo de fomento com a FRED para a realização da referida feira. Vale ressaltar que garantir uma boa infraestrutura e organização à Expofred é garantir um bom fortalecimento econômico, tanto local como regional, atrai investimentos, turistas e contribui para a boa visibilidade e desenvolvimento de Frederico. Além do mais, não vislumbramos óbice legal e orçamentário. É o relatório, Sala das Comissões, 28 de abril de 2025. Aline Ferrari Cairã, relatora. Coloco em discussão o projeto de lei número 036/2025. Não havendo discussão, coloco em votação o projeto de lei número 036/2025. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 036/2025, aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Projeto de lei número 037/2025. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 037/2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, em caráter de excepcional interesse público, um técnico de enfermagem socorrista do SAMU e dá outras providências. Projeto de lei número 37, de 24 de abril de 2025. Artigo 1º. Considera-se a necessidade temporária e de excepcional interesse público para os efeitos desta lei as contratações que vierem a ser definidas em lei específica, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal e artigo 233, 3º da Lei Complementar número 001 de 1990, que institui o regime jurídico dos servidores públicos no município de Frederico Westphalen. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a contratar, em razão da necessidade temporária de excepcional interesse público, por tempo determinado, profissional para a Secretaria Municipal de Saúde, que segue. Quantidade 1, cargo técnico de enfermagem socorrista do SAMU, cargo horário semanal 40 horas, padrão 6, coeficiente de remuneração 4. Inciso 1º. Atribuições e requisitos do cargo de que trata esse artigo estão constantes nos respectivos anexos da lei municipal. Inciso 2º. As contratações temporárias previstas serão realizadas mediante processo seletivo simplificado ou, em caso de processo pré-existente, será seguida sua ordem de classificação.
Artigo 3º. Os contratos que trata a presente lei serão de natureza administrativa, com prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Artigo 4º. Havendo concurso público devidamente homologado e recorrível, realizado antes ou durante a vigência dessa lei, será dada a preferência de contratação aos candidatos que estiverem melhor classificados para cada cargo, conforme a ordem classificatória do concurso público vigente, em detrimento ao processo seletivo simplificado. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: Órgão 8, Secretaria Municipal de Saúde, Unidade 0801, Fundo Municipal de Saúde, Projeto Atividade 0801, SAMU, Suporte Municipal Estadual Federal, Elemento 3190, Vencimentos e Vantagens Fixas, Elemento 3190, Contratação por Tempo Determinado, Elemento 3190, Obrigações Patronais. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Frederico Westphalen, aos 24 dias do mês de abril de 2025, Orlando Girardi, Prefeito, Ernesto Tarcísio Baggio, Secretário da Administração. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 40/2025, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação e Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecer número 40 de 2025, projeto de resolução número 037 de 2025, ementa, autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, em caráter de excepcional interesse público, um técnico em enfermagem socorrista do SAMU e dá outras providências. Relator, Lídio Pedro Signori. Conclusões do relator. O projeto de lei objetiva esclarecer a contratação de um técnico de enfermagem socorrista do SAMU, justifica-se pela substituição de um funcionário que vem enfrentando problemas de saúde, necessitando de tratamento a longo prazo, sendo necessário reforço no quadro de pessoal devido à elevada demanda de atendimentos diários, especialmente em situações de urgência e emergência, garantindo assim a continuidade e qualidade dos serviços de saúde prestados à população. É o relatório. Sala das Comissões, 28 de abril de 2025, Lídio Pedro Signori, relator. Coloco em discussão o projeto de lei número 037/2025. Requerimento, senhora presidente. Requerimento concedido, vereador Lídio. Senhora presidente, colegas vereadores, projeto de lei número 037, ora em discussão, autoriza o Poder Público Municipal a contratação de um técnico de enfermagem. Há poucos dias atrás, nós aprovamos um projeto de lei idêntico a esse aqui, onde a equipe do SAMU são 5 motoristas e 5 técnicos de enfermagem para seu turno de revezamento. Tendo em vista a exposição de motivo do mesmo projeto, um técnico de enfermagem está de laudo, está doente, o tratamento a longo prazo. Então, conversando com o pessoal, os técnicos de enfermagem estiveram aqui nessa casa, me convenceram a necessidade da contratação de mais um técnico de enfermagem. Espero que a pessoa que está afastada por motivo de saúde também se recupere, né? E sabemos a necessidade desses técnicos de enfermagem para a equipe estar completa juntamente com 5 motoristas. Então, o meu voto ele é favorável pelo motivo, sim, de um profissional estar de laudo médico. Então, voto favorável. A sua exposição de motivo é bem clara, bem como ouvimos os técnicos de enfermagem que estiveram aqui nessa casa. Então, me rendo a votar favorável a esse projeto de lei. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Lídio. Projeto de lei 037 continua em discussão. Requerimento, senhora presidente. Requerimento boa concedido, noite a todos vereador aí, aos nobres vereadores. Ao Valnei, que estava aqui na última sessão extra, né, Valnei? Tudo bem? Que não era necessário esse projeto hoje, né? Estava definido aquele dia, porém,
tu estava presente aqui, nós estávamos em minoria e poderia ter sido aprovado aquele dia esse outro técnico de extrema necessidade. Porém, como diz o nobre vereador Lídio, convenceram ele. Vocês vieram semana passada e convenceram ele. Essa palavra convencer, para mim, será que acharam que vocês mentiram, que precisava de um técnico? Ou teria que provar aqui que tinha um funcionário com problemas de saúde? Então, nem era necessário hoje esse projeto. Nós já deveríamos ter batido o martelo naquela sessão lá atrás, a última sessão extra que teve. Ok? Muito obrigada. Obrigada, vereadora Rúbia. Requerimento, senhora presidente. Requerimento concedido, vereador Mazzucci. Senhora presidente, colegas vereadores, cumprimentar o Valnei aqui presente. Obrigado, Valnei. Fazer um esclarecimento aí, quem sou eu de fazer alguma defesa, algum colega vereador, mas a emenda proposta, então, pelo vereador Inácio Panosso Júnior, no projeto de lei que foi deliberado faz uns 15 dias e aprovado a emenda modificativa, a qual reduziu, então, esse cargo, então, de técnico de enfermagem naquele projeto de lei anterior, se justificou porque o projeto de lei não apresentou a real comprovação da necessidade da contratação deste técnico de enfermagem. Conversamos entre as comissões, né, e acompanhamos no voto a emenda modificativa que suprimiu, então, aquele cargo naquela oportunidade. Posteriormente, passada uma semana, a equipe do SAMU, né, encabeçada pelo Valnei, veio até a Casa Legislativa, explicou a real necessidade. Até eu não estava presente no diálogo, mas depois fui informado pelos colegas vereadores. E, posterior a isso, veio um projeto de lei claro, né, com as explicações anexas, justificando, então, a ausência, né, desse servidor por motivo de saúde, a qual foi imediatamente pautado nas comissões e botado em votação. Até agradeço aí a equipe da Casa Legislativa, a assessoria jurídica, né, também parecer foi feito rapidamente, a presidente também pela deliberações. E acho que esse projeto, salvo engano, entrou na última sexta-feira e já foi deliberado na última segunda-feira, ontem, e hoje estamos votando. Eu acho que isso é prática comum na Casa Legislativa nos últimos 4 anos também, a qual eu estive com o mandato, e tem acontecido muito nesse ano também. Quando o projeto de lei não vem com clareza, não vem com explicações, cabe a nós propor emendas, alterações, sugestões, e, enfim, acho que é o nosso papel de fiscalizar, às vezes, e muitas vezes acontece isso. Cabe a nós também fazer uma cobrança a quem realmente manda os projetos de leis a essa Casa Legislativa, faltando, então, documentos ou faltando explicações. Então, nada mais justo que fazer essa defesa aí a quem propôs a emenda e também justificando o meu voto, que foi favorável à emenda naquela oportunidade. Seria mais ou menos isso, senhora presidente. Obrigado. E tocante no projeto da noite, totalmente favorável. Obrigado. Obrigada, vereador Mazzucci. Requerimento, senhora presidente. Requerimento concedido, vereador Belo. Da mesma forma que meus colegas vereadores se manifestaram, eu também quero cumprimentar o Valnei e estar representando aqui a SAMU. A gente vê a jogada política, a ciranda, a maneira que funciona. As justificativas, depois do passado, dos acontecimentos, dos erros cometidos, vem a justificativa para querer esclarecer a população de Frederico. Isso não justifica. Não justifica de jeito nenhum. O projeto veio no seu conteúdo legal para esse Poder Legislativo. O prefeito provavelmente está sem credibilidade pela oposição. É isso que eu vejo o toque de alguns vereadores se manifestando aqui nesse Poder Legislativo. Tá? É dinheiro federal, dinheiro estadual, dinheiro municipal, e precisando das pessoas para atender a demanda do nosso município. Quando tem um acidente, cadê a SAMU?
falta técnico, falta motorista, e os vereadores entendem que o projeto vem totalmente diferenciado e precisa um esclarecimento de um motorista ou de um técnico de enfermagem para dar uma explicação a esse Poder Legislativo. Para que uma explicação desta forma? Será que o nosso prefeito não tem credibilidade? Um prefeito que teve 2 mandatos em Frederico Westphalen e que mostrou sua qualidade? Aí esse Poder Legislativo, a oposição, se manifesta de uma forma dessa natureza, dizer que está justificando que o motivo por que não aprovou o projeto no seu conteúdo, não justifica, colega vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Belonir. Não havendo mais discussão... Requerimento, senhora presidente. Concedido, vereador Molossi. Quero cumprimentar o Valnei. Valnei, seu nome, leve os nossos cumprimentos aos colegas lá do SAMU. Quero agradecer por vocês terem vindo aqui na semana passada, né, esclarecer para a gente que, de fato, precisava complementar essas informações. Quero reconhecer o trabalho do colega vereador que fez a emenda na ocasião, porque entendo de uma maneira muito simples e sem barulho que essa é, sim, uma das funções do vereador. Se isso é politicagem ou não, fica no entendimento de cada um e cada uma de vocês. Fomos eleitos pelo povo, temos que representá-lo. Não vejo problema ou motivo ou briga nenhuma em um projeto tramitar mais 10 dias, 15, 20, 30 que seja, para que tudo fique devidamente esclarecido. Como é esse caso? Então, também sou favorável, né? Também quero que a saúde no nosso município ande bem, porque precisa, quero que a saúde do nosso município nos dê retorno, porque precisamos. Então, nesse caso, né, mais um técnico em enfermagem vai poder fazer aquele giro das férias que vocês nos explicaram, vai poder fazer com que vocês tenham aquele descanso que é previsto na lei, que não estava claro no primeiro projeto, que vocês nos explicaram muito bem aqui na semana passada. Então, reitero que essa é sim uma das funções do vereador, e se isso virar um caso de politicagem, então tem que tirar lá da função do vereador essa situação. Tem que retirar lá, nós temos que fazer uma modificação. Se o vereador não puder pedir explicação ou não puder verificar fatos, então tem que tirar isso da nossa função como vereador. Não vejo motivo para briga ou criar situações em cima disso. Certamente, mais um projeto enviado pelo Executivo que vai ser aprovado aqui hoje por unanimidade. Não teve nenhum projeto, até o momento, reprovado aqui nessa Casa Legislativa. Então, não há motivo para esse barulho aí. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Molossi. Projeto 037. Requerimento, senhora presidente. Requerimento concedido, vereador Panossim. Senhora presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem, deixei para me manifestar por último, mas não menos importante. Afinal de contas, eu fui um dos autores da emenda modificativa do projeto de lei que passou anteriormente, e o colega vereador Lídio, ele falou e explicou muito bem, o colega vereador Mazzucci que me antecedeu também, o Molossi também. Realmente, a gente foi mais por uma parte técnica, talvez a exposição de motivos deixou um pouco vago as explicações, como é que funcionava, afinal de contas nós tivemos que buscar informações, como é que funcionava o quadro, quantidades de servidores, como é que funcionava os plantões, os horários. Então, baseado nisso, a emenda modificativa foi realizada. Baseado no quê? Que as equipes são formadas por 5 duplas entre motoristas e técnicos no SAMU básico. Foi isso que foi baseado. Foi baseado no falecimento de uma servidora que aconteceu um trágico falecimento, então, por isso foi aprovado apenas um. Mas aqui, todo mundo é muito favorável à saúde, a gente sempre aprovou os projetos da saúde, a gente busca saúde, nós buscamos recursos, nós buscamos o SAMU avançado, que vai se tornar uma realidade aqui no nosso município, então a gente é muito favorável à saúde. Inclusive
A gente sabe das dificuldades desses técnicos, inclusive em janeiro e fevereiro foi feito o quadro apenas com 2 servidores de técnicos executando e cobrindo a falta e a ausência de outros técnicos. Então, agora vai ser 5 técnicos, com certeza vai aliviar a carga horária, vai aliviar o município também com pagamentos de horas extras e vai se tornar mais fácil esse lindo trabalho que o SAMU faz aqui no nosso município, atendendo os chamados de acidente, os chamados de algumas coisas que acontecem. Senhora Presidente, só para concluir, então, a gente é favorável ao projeto de lei porque é saúde, tá? Obrigado. Obrigada, vereador Palacim. Não há... Com a palavra, vereador Ismael. Requerimento, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente. Quero fazer aqui uma defesa, talvez ao ponto de vista do vereador Lídio, né, ao qual recebeu uma crítica construtiva, acredito, aí da parte da vereadora Rúbia, né, no momento, né, onde nós analisávamos a necessidade, a gente seguiu tecnicamente, como falou o vereador Panocinho, né, analisando os quadros que com 10 conseguiria atender os plantões, e a gente não tinha conhecimento de um servidor que estava afastado no momento. Então, eu resguardo aqui o direito, né, vereadora Rúbia, do vereador poder fazer essa avaliação, porque eu acho que a gente está aqui para cuidar do dinheiro público. Então, se der para economizar, o meu pai sempre dizia, né, se tu puder economizar R$1, economiza. Se tu tiver que gastar 100 mil, gasta 100 mil, mas quando realmente precisar. Então, eu acho que isso não pode ser interpretado como politicagem, quando de fato nós estamos aqui exercendo o nosso direito político, né? Porque se não fosse assim, tira os vereadores daqui, né? Se a gente não puder questionar. Mais uma ressalva que eu quero fazer quanto aos projetos enviados de forma extraordinária, né? Isso sobrecarrega também a possibilidade de nós poder fazer um trabalho. Esses projetos que estão hoje aqui foram protocolados na sexta, então fica difícil da gente conseguir analisar de fato se há necessidade, se não há, porque senão, vereador Belo, se a gente for analisar só a credibilidade do prefeito, tira a Câmara. Então, ele tem credibilidade para mandar tudo aqui, então manda, já dá pro ano tudo aprovado, né? Se nós for analisar dessa forma. Então, eu vejo assim, que a gente tem que cuidar, é o meu entendimento, né, vereador Belo? Então, se a credibilidade ela existe, mas a gente está aqui, cada vereador representa a sua bancada, a sua base, né, o seu nicho que foi eleito, e isso é um direito, né? A gente reconheceu que de fato não tinha dado tempo de ir atrás, hoje estamos aprovando, mostrando que não é politicagem. Se fosse politicagem, nós estaríamos reprovando, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ismael. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei número 037 de 2025. Requerimento, senhora presidente. Declaração de voto do líder bancário. Concedido, vereador Lídio. Senhora presidente, colegas vereadores, eu quero dizer que eu sou plenamente favorável a esse projeto de lei, número 37, onde contrata mais um técnico de enfermagem, e dizer que eu não me importo, presidente e vereadores, se um projeto volta para essa casa. Até porque a minha função de vereador é analisar, é discutir e votar. E até hoje, essa legislatura não votou nenhum projeto contrário. E não estou fazendo politicagem. E nem quero que a bancada e os vereadores façam politicagem. E sim votem pela necessidade. Então, eu entendo e me convenceram que realmente é necessário. Retornou para casa? Vou votar favorável, sim, porque entendo que é necessário. Aliás, sessão extraordinária, nenhum vereador é remunerado, e nem quero que seja remunerado. Se todos os dias tiver uma sessão extraordinária, eu estou de acordo. O meu voto é favorável ao projeto de lei. Obrigada, vereador Lídio. Requerimento, senhora presidente. Declaração de líder. Concedido, vereador Ismael. Vereador Belo, só para concluir a minha fala de antes, de líder, só para concluir a minha fala de antes, né, baseado no que o senhor falou, ressaltando em credibilidade, eu quero dizer para o senhor aqui que fica difícil, vereador Belo, defender a credibilidade, né, de um prefeito na rua, está ficando difícil. Eu faço aqui um reconhecimento à admiração que eu tenho pela pessoa do senhor Orlando. Senhor.
quando a pessoa foi eleita baseada em diminuição da máquina pública, né, e transparência, e até então só veio o projeto de cargo. Então, como que nós vamos diminuir a máquina pública se nós votamos só projeto de cargo em 4 meses? Então, fica difícil defender a credibilidade, né, vereador Belo? Obrigado, vereador Ismael. Declaração de voto, senhora presidente. Concedido, vereador Belo. Senhora presidente, o colega vereador mencionou meu nome aqui, que faltou de credibilidade do seu prefeito municipal. A questão não é essa. A questão que eu estou falando é que um projeto, quando vem com urgência, numa extraordinária, com uma necessidade de atendimento de saúde, foi a minha questão que eu discuti aqui, que não deve haver essa ciranda para acontecer esse fato e julgar o vereador contra a comunidade. Eu não jogo o vereador contra a comunidade, mas tem gente que está jogando. E a comunidade aí fora está sabendo. Nosso voto aqui da bancada progressista é favorável, senhora presidente. Obrigada, vereador Belo. Declaração de voto, presidente. Concedido, vereador Mazzucci. Justificando o voto, então, e justificando também a autonomia dos poderes, acho que nada vem aprovado para essa Casa Legislativa, tem que ter, sim, a nossa análise técnica dos projetos de leis. Justificando, então, a questão da emenda, então, novamente, tínhamos a informação do óbito de uma técnica de enfermagem. O projeto de lei, então, ele solicitava 2 técnicos, foi feita uma supressão para 1 técnico de acordo com o falecimento. Não tínhamos no projeto de lei nem informações de bastidor dessa questão desse agente, desse técnico estar doente, que foi trazido no momento posterior. Então, foi dada a possibilidade para o município apresentar as informações e hoje estamos votando. Então, a gente se manifesta favorável porque o município depois complementou as informações do projeto de lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Mazzucci. Coloco em votação o projeto de lei número 037. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Projeto 037 de 2025, aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Projeto de lei número 041/2025. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 041/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, autoriza a devolução de recursos à União e dá outras providências. Projeto de lei número 41, de 25 de abril de 2025. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar com a seguinte classificação orçamentária. Órgão 12, encargos gerais do município. Unidade 1, encargos gerais. Projeto atividade 2100, indenizações. Elemento 3320, indenizações. RV Defesa Civil. FR 749, outras vinculações e transferências, total do crédito 158.911,58. Parágrafo único. Para a cobertura do crédito adicional suplementar autorizado, servirão como fonte os recursos do superávit financeiro do exercício anterior na fonte dos recursos, número 749. Outras vinculações e transferências, no recurso vinculado número 3901, Defesa Civil, portaria 2403 de 24, decorrentes do repasse do Ministério da Integração, conforme portaria 2403, de 5 de julho de 24, no valor de 150.190 e seus rendimentos até 31/12, 5.270,94, bem como o excesso de arrecadação deste exercício dos rendimentos específicos de 2025, 3.450,74, perfazendo o total de 158.911,68. Artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a devolução à União dos valores recebidos da Secretaria Nacional de Proteção à Defesa Civil, não executados, não tempestivamente executados no seu período de vigência, praticado todos os procedimentos orçamentários. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, o gabinete do prefeito municipal, aos 25 dias do mês de abril do ano de 2025, Orlando Girardi, prefeito municipal, Ernesto Tarcísio Bar, secretário municipal da administração.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 41/2025, Comissão de Constituição, Justiça e Legislação e Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Comissão de Constituição, Justiça, Legislação, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário. Parecer número 41 de 2025. Projeto de resolução número 41 de 2025. Autoriza abertura de ementa. Autoriza abertura de crédito adicional, suplementar, autoriza devolução de recursos à União e dá outras providências. Relator, Lídio Pedro Signori. O projeto de lei, conclusões do relator. O projeto de lei tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar, bem como permitir a adoção de medidas necessárias à devolução de recursos não utilizados no período de vigência originalmente pactuado junto à Secretaria de Proteção à Defesa Civil. É o relatório. Sala das Comissões, 28 de abril de 2025. Lídio Pedro Signori, relator. Devido ao adiantado da hora, antes de colocar em discussão o projeto de lei 041, peço tolerância de 20 minutos antes de iniciarmos a ordinária. Coloco em discussão o projeto de lei 041/2025. Não havendo discussão, coloco em votação o projeto de lei número... Requerimento, vossa presidente. Declaração de voto? Discussão. Concedido, vereadora Arumbe. Eu gostaria muito que lesse, por mais que as nobres conselheiras esperassem, porque é muito importante isso. Já leram? Tá. Não, vereadora Rúbia, já coloquei em discussão. Tá, então assim, ó, fazer um comentário aqui. Tá. Da Defesa Civil. Projeto foi lido, ele está em discussão, tá, vereadora eu vou Rúbia. discutir o projeto. É o seguinte, pessoal. Todo mundo aí falando de politicagem, isso, aquilo, aquele outro, que não tem politicagem, que o vereador foi eleito para fiscalizar, para contribuir, para isso, para aquilo. Eu quero saber como é que no ano passado entrou 160 mil na Secretaria da Defesa Civil para os devidos problemas climáticos. Acontece que em 5 de julho de 2024 começou a contar o prazo de 180 dias para juntar a documentação, que acabaria em dia 1º de janeiro. Porém, a gestão atual propôs uma prorrogação onde não foi aceita. Então, eu quero fazer 3 questionamentos para a administração anterior. Vocês não gostam que falem de passado. 160 mil, o que aconteceu? Foi má vontade de fazer? Foi incompetência de quem estava fazendo? Ou foi maldade política? Alguém da antiga administração aqui me responda, eu quero ouvir a resposta. 160 mil, Coco, tu que sempre debate, né? Que a gente tem que prosperar e ir para frente, e eu concordo contigo. Por que esses 160 mil agora vai ter que ser devolvido? Por que não cumprir os prazos? Porque é maldade? Incompetência de quem estava trabalhando lá? Eu preciso dessa resposta. Porque nós, agora, o seu Orlando Girardi, o nosso novo gestor, vai ter que devolver os 160 mil por incompetência da administração anterior. Eu preciso que alguém faça justificativa. Principalmente, desculpa, presidente Marisete, a pasta da Defesa Civil ficava dentro da administração, da Secretaria da Administração. Quem sabe a senhora também possa me responder isso. Concede uma parte, vereadora Rubem. Em primeiro lugar, eu vejo que a senhora está um pouco exaltada. Eu até
A gente entende. Eu não vou e a senhora ceder o fala tempo. em não falar politicagem. Eu vou lhe responder. Desculpa, eu Em não vou primeiro ceder. lugar, Eu não vou afasta. ceder. Tá bom, mas é que tem que ter coesão, né? Vou passar a palavra. Termina Mas o seu agora tempo. já passou, então bota 2 minutos. Fica tranquila, vamos Assim, com calma. senhora se acalma. presidente, eu estou um pouquinho alterada devido aos questionamentos da sessão extra que teve, que negaram o pedido de uma técnica de enfermagem, que foi debatido... Se mantenha no projeto. Sim, foi debatido 40, 50 minutos. Então, eu estou indignada. Eu quero saber por que o seu Girardi vai ter que devolver 160 mil por culpa da administração anterior, que teve 180 dias para arrumar a documentação, para providenciar até o dia 1º de janeiro e o não fez. É maldade? É falta de vontade? Ou por incompetência? Muito obrigada. Obrigada, vereadora Rúbia. Requerimento, senhora presidente. Requerimento concedido, vereador Lídio. Senhora presidente, colegas vereadores, projeto número 041, hora em discussão. Quero me manter no projeto. Quero dizer que o município de Frederico Westphal, quero aqui reconhecer o trabalho das pessoas que estavam à frente da Defesa Civil do nosso município. Dizer que nunca foi investido tanto no nosso município, em pontilhões, recurso que veio da Defesa Civil. Os últimos anos, aliás, o ano passado, as intempéries do tempo, no Rio Grande do Sul e nossa região, todo mundo sabe o que aconteceu. O Poder Público Municipal, com recursos próprios, e não é diferente, os prefeitos, aliás, o prefeito da época, fez com que, juntamente com sua secretaria, com recursos próprios, fez o que tinha que fazer no interior do município. Quando eu quero aqui reconhecer o trabalho da Defesa Civil, é óbvio, por intermédio de projetos, foi encaminhado ao governo federal recursos com fotografias, com justificativas do que aconteceu com o tempo no Rio Grande do Sul. E os recursos, ao final do ano, foi depositado, sim, na Caixa Federal. O prefeito já havia feito com recursos próprios. O prazo venceu? Sim, o prazo venceu. Eu estou votando, e vou votar favorável a esse projeto de lei. O seu projeto de lei, no parágrafo único, diz: havia superávit. Havia. Por quê? A antiga administração fez um projeto e buscou recurso. Aliás, muitos recursos foram investidos com recursos próprios e da Defesa Civil também. Então, o meu voto é favorável, sim. E não quero fazer aqui um delúvio num copo d'água e achar culpados. Dizer que o governo federal depositou, sim, no final do ano? Sim. Agora, se o prefeito tem que devolver recurso, foi recursos que alguém fez o projeto, alguém encaminhou o projeto e o governo federal depositou esse recurso na Caixa Federal. Aliás, me mantendo no projeto, não foi só esse recurso da Defesa Civil. Muitas emendas parlamentares entraram no final do ano. Você sabe o que aconteceu do governo federal e mandar recurso para o nosso município. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador Lídio. Requerimento, senhora presidente. Requerimento concedido, vereador Belo. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela encaminhou esse valor em julho. E nós tivemos aí vários problemas aqui em Frederico Westphal. Há um exemplo do pontilhão ali da Pedra Branca que caiu, e agora nós estamos encaminhando a obra. E não quiseram fazer, qual o motivo? Faltou o cronograma de ação da administração anterior no trabalho para que pudesse ser ocupado esse valor.
esse valor não foi ocupado, está sendo devolvido pelo prefeito atual, exatamente pela falha administrativa do mandato anterior. Vamos ser bem claros, falar a realidade dos fatos. Não adianta nós continuar fazendo a ciranda aqui dentro. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador Belo. Requerimento, senhora presidente. Requerimento concedido, vereador Ismael. Eu quero aqui, senhora presidente, começar a minha fala, não questionando, né, mas concordando com a vereadora Rúbia, né, que se houve algum erro recorrente a processos, como o vereador Belo falou, ou a cronogramas de trabalho, né, que a gente assuma, tente corrigir isso para frente e é legítimo o teu questionamento, né. Eu me mantendo no projeto, quero levantar também vereadores, principalmente da base do governo, né, para que a gente tenha uma atenção, né, para essas 7 obras que estão paradas com dinheiro também federal, né, que eu posso citar aqui, me mantendo no projeto, usando como exemplo, né, para que final do ano nós não esteja, vereador Belo, por falta de processo e por falta de cronograma, nós não esteja aqui votando a devolução desse dinheiro, porque em 4 meses, se a gente não conseguiu dar andamento naquelas obras que estão paradas, São José tem festa da padroeira esse final de semana, e a gente não vai conseguir acessar o acesso principal, porque, no meu ponto de vista, também faltou um cronograma de executar. Então, é legítima a vereadora Rúbia, tá, no meu ponto de vista, mas que a gente também observe que tem um monte de dinheiro parado aí, que veio de sobreemendas parlamentares que tem obras paradas e as comunidades estão ansiosas, né, para que essas obras comecem também. Para que a gente não chegue no final do ano e também aqui vote uma devolução. Me cede uma parte, senhor vereador. Concedido, vereador. Senhor vereador, eu tenho relatório aqui, obrigado pela parte. Eu tenho relatório aqui, a obra de Pedras Brancas, aproximadamente 300 mil, o retorno é zero. O retorno é zero, não foi retornado o valor da obra do pontilhão de Pedras Brancas. Obrigado, vereador Ismael. Obrigado, vereador Lídio. Então, só para concluir, né, vereador, eu acho que é legítima, tá? A gente não pode aceitar que, se de fato isso aconteceu, né, que a gente faça de fato esse questionamento, mas que a gente também tome cuidado, né, vereador Belo, para que tenha-se, então, agora que a gente está com a caneta na mão, né, que se faça, então, um cronograma efetivo para que a gente possa rodar essas obras aí, que eu já falei na tribuna outra vez também, e me preocupa bastante, né? Porque essas obras estão há 4 meses paradas, vai virar numa situação parecida com essa, no meu ponto de vista. Obrigado. Obrigada, vereador Ismael. Passo a palavra ao vice-presidente Ismael e faço uso da palavra pelo tempo de 5 minutos. Recebo a presidência, passo a palavra à vereadora Marisete. Obrigada, senhor presidente. Quero me reportar, então, aqui, já que eu fui citada pela nobre colega vereadora Rúbia, de forma muito calma, que é o meu jeito de ser. Realmente, eu estava na pasta da administração, inclusive com muitas atribuições, e que a gente conseguiu entregar na administração anterior para o nosso querido município de Frederico Westphalen. A Secretaria da Defesa Civil, ela era ligada à administração, porém, fique bem claro, ela se reportava também a outro secretário, certo? E você sabe que numa administração, se fosse para mim decidir, definir tudo, eu seria prefeita, né? Então, eu quero te dizer, minha querida e nobre vereadora Rúbia, que a gente pode falar sim, esclarecer, e eu vou buscar mais informações, inclusive, porque eu tenho toda a humildade. É que nem professor, a gente não é obrigada a vir aqui e saber tudo, defender tudo, tem que ver a real origem do negócio. E como o povo que me elegeu sabe, a minha forma de trabalhar, não é desta forma que a gente convence. Então, bem como o vereador Ismael falou, queira que a gente não tenha que retornar a essa tribuna para projetos que não se dê sequência, certo? Então, da minha parte, estou te esclarecendo de forma educadamente, tá? E vamos devolver a palavra, então, ao senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Devolvo a presidente Marisete Frost. Coloco em discussão o projeto de lei número 041. Requerimento. Requerimento concedido, vereadora Aline. Senhora presidente, colegas vereadores,
em que pese a discussão, eu acho que a população precisa entender do que trata esse projeto de lei. Nós tivemos diversas intempéries climáticas que fizeram com que o governo encaminhasse para o município um recurso em julho de 2024, no valor de 150 mil. Esse recurso deveria ter sido aplicado para auxiliar essas pessoas que foram atingidas em virtude do tempo. O prazo para a aplicação desses 150 mil era 180 dias. Esse prazo, ele findava no dia 1º de janeiro. Dentro deste prazo, não houve nenhum procedimento para a aplicação desse recurso. A atual gestão ainda tentou, e nós temos aqui no projeto de lei, a prorrogação desse prazo para a utilização. Por quê? Porque todo o recurso vindo para o município é bem-vindo e deve ser utilizado. É o que nós fizemos quando a gente vai buscar recurso, não é verdade, colegas? Então, o que aconteceu? Houve a devolução por parte do governo de que, como era um recurso para ser usado de maneira emergencial, nós não teríamos mais a situação de emergência para a utilização desse recurso. E também porque o pedido foi feito após a finalização do prazo. Então, nós temos nos autos aqui do procedimento do projeto de lei toda essa justificativa. Entendo as colocações dos colegas, mas penso que sempre que nós tivermos um recurso que venha para o município, em que pese diversos fatores que a administração pública tenha que enfrentar, a gente precisa dar atenção para que esse recurso ele seja aplicado. Porque assim como o prefeito precisa de autorização para usar o dinheiro que está nos cofres públicos, ele também precisa de autorização para devolver o dinheiro quando o dinheiro é de outra esfera de governo, seja estadual ou federal. E o que aconteceu nesse projeto é isso. No ano passado, não foi aplicado esse recurso que veio. E muitas pessoas permaneceram desassistidas, sendo que nós tínhamos um recurso nos cofres públicos. Então, percebo que a preocupação dos colegas é nesse sentido. E acho válida, vereador Ismael, a tua colocação no sentido de que nós precisamos que isso não aconteça novamente, né? Que essa situação sirva de exemplo para que outros casos como esse não aconteçam. Por outro lado, me mantendo no projeto, vejo que isso não serve de exemplo para cobrarmos de uma gestão que está há 4 meses aí, a execução de obras que possuem problemas técnicos, né? Então, o que eu quero dizer é que, se vem um recurso para utilizar para um caso específico e emergencial, nós temos que colocar a máquina pública voltada para a utilização desse recurso. Né? É o mínimo que a gente espera. Então, a minha discussão foi no sentido de esclarecer, com tristeza para a população, que vamos ter que devolver um recurso, porque não conseguimos prorrogação, e penso que, em que pese seja 150 mil, e talvez isso, comparado ao orçamento do município de Frederico, talvez não seja tão vultuosa a quantia, sim, é um recurso considerável que poderia ter auxiliado muitas pessoas que sofreram com questões relativas ao tempo que nós tivemos aqui no nosso município no ano passado. Então, quero dizer que a bancada do Progressistas vai votar de maneira favorável, né? Porque não há mais o que ser feito e esse recurso não pode ser segurado nos cofres do município, né? Porque senão o prefeito pode até cometer um crime diante da utilização desse recurso. Então, sim, somos favoráveis à devolução e foi na tentativa de prestar um esclarecimento para a população conseguir entender os motivos pelos quais está sendo aprovado esse projeto de lei para a devolução do valor. Obrigada, vereadora Aline. Requerimento, senhora presidente. Requerimento concedido ao vereador Molossi. Quando a gente fala na busca de recursos e na devolução
né? Nós sabemos que quem faz os projetos e quem coloca no sistema, quem alimenta o sistema, quem cumpre prazo, quem deixa de cumprir prazos, são os técnicos que trabalham tanto na prefeitura municipal quanto numa empresa, né? Geralmente não é o dono da empresa que faz isso, assim como na prefeitura não é o prefeito, não é o secretário, não é a secretária que faz isso. Então, talvez possa ter ocorrido, sim, algum equívoco, algum erro por parte do pessoal técnico responsável pelo cumprimento de prazos, pela justificativa de datas, de processos. Nós sabemos do que ocorre hoje na Prefeitura Municipal, né, da falta de pessoas concursadas para executar as atividades. Então, talvez tenha ocorrido algum engano, alguma falha desse tipo, e obviamente que ninguém gosta de devolver recursos, nem que seja R$1. Então, o nosso voto também é favorável a esse projeto de lei, e não quero aqui buscar culpados, e sim olhar para frente para que esse tipo de erro não se repita, seja na gestão de A, de B ou de C. Obrigada, vereador Malossi. Coloco em discussão o projeto de lei número 041/2025. Requerimento, senhora presidente. Requerimento concedido, vereador. Obrigado, senhor presidente. Como é sabido pela comunidade, o PDT também não fez parte da última gestão, não fez parte do governo e nesse momento também não faz parte do governo atual. Mas nem por isso deixou de colaborar com a antiga gestão, buscando emendas, valores, recursos, e também estamos colaborando com a atual gestão. Não venho fazer uma defesa, né, a gestão anterior. Penso eu que acho que a Defesa Civil também mandou os valores com um prazo muito enxuto para fazer uma tramitação, desde fazer um processo licitatório, um projeto arquitetônico, enfim, porque pelo que eu vi no projeto de lei, aqui pelas explicações apresentadas pela gestão atual, seria aplicado em 4 lugares do município, na linha 21 de Abril, na linha Ponte do Pardo, na linha Ponte do Pardo também divisa com Vista Alegre, na linha São Brás. Valores importantes, sim, que acabamos perdendo, né, pelo esse prazo enxuto de apenas 6 meses para uma tramitação administrativa, que muitas vezes tem que fazer um projeto de lei e passar por essa casa legislativa, que não seria, acho que o maior empecilho, é rápido, né, a nossa deliberação. Contudo, tem a tramitação administrativa de fazer uma licitação, fazer a questão também das deliberações internas de projeto, enfim. Penso eu que pode ter sido por esse caminho. Infelizmente, estamos perdendo valor. Penso eu também que estamos aprovando porque o executivo atual também tem apenas 5% de orçamento livre que ele pode fazer por decreto, né? Poderia o prefeito também fazer um decreto e fazer essa devolução dessa rubrica orçamentária à União. E, como foi falado pelos demais colegas vereadores, infelizmente acabamos perdendo esse recurso. Não vou apontar culpados, né, porque a gestão pública, às vezes, tem vários agentes administrativos que tramitam essa questão dos valores. E também dizer que não é a única vez que foi devolvido valores. Me lembro de uma oportunidade aí, que tem algumas cobranças até no presente momento, que era R$120 mil, que era para comprar equipamentos para algumas agroindústrias do município, mas também foi um problema técnico na licitação, num dos objetos, naquela oportunidade, e acabamos também perdendo, infelizmente, aquele valor. Então, como eu falei, não é a primeira vez que é devolvido valores, infelizmente, né? Então, estamos aí para somar, tentar novamente, quem sabe, protocolar na Defesa Civil novamente os pedidos, né, nesse ano 2025, e tentar buscar esses valores novamente, aí, juntamente com o Executivo Municipal. Concede uma parte, vereador? Sim, vereador. Obrigado. Vereadora Aline, como a senhora comentava agora há pouco, referente a problemas técnicos, né, eu não acredito que tenha problemas técnicos nas 7 obras que estão paradas com o dinheiro na caixa. Então, a gente fazendo uma analogia no tempo, se foi devolvido por 6 meses, tinha que partir do início, projeto, licitação, execução.
Nós já temos projeto, nós já temos dinheiro na conta, nós já temos licitação e a gente está há 4 meses tentando resolver a indicação do problema técnico que existe. Então, eu estou alertando desde o início sobre essas obras que estão paradas, esse dinheiro vai voltar e a população não pode ficar pagando esse preço. Obrigado, vereador Leandro. Obrigada, vereador Mazzucci. Coloco em votação o projeto de lei número 041/2025. Quem for favorável, permaneça Declaração como está. de voto, E quem for contrário, que se Declaração manifeste. de voto. Devido ao adiantado da hora, Presidente, Declaração de temos voto, que por ser- Senhora, gentileza. não pode cercear a palavra. Prerrogativa de Não existe prerrogativa de presidente. projeto. Não, eu A senhora preciso não pode finalizar. cercear a palavra. Vou cessar a sessão. A senhora Declaração não de pode voto, fazer senhora. isso. Requerimento, senhora presidente. A senhora não pode Só um fazer minutinho. isso. Consultar. Declaração de voto. Não, não existe. 1 minuto eu vou destinar à senhora vereadora. A senhora vai destinar o tempo necessário e eu vou pedir declaração de líder na sequência e eu vou falar. Concedida à vereadora Rúbia. Primeiramente, presidente, desculpa, não foi relacionado à sua pessoa, tá? Essa devolução desses quase 160 mil não foi direcionada à vossa pessoa. Desculpa se eu estava meio alterada, é porque eu sou meio alterada mesmo. Gringa é assim mesmo. Gostei aí do Coco, que disse que a gente tem que fiscalizar de agora em diante que não seja devolvido mais dinheiro, né? Porque foi antes de julho, pelo amor de Deus, não iam juntar a documentação até dia 1º de janeiro. E para mim, 160 mil é dinheiro. E daí, quando o vereador Molossi me bota a culpa nos técnicos, eu vou aprofundar lá atrás quem eram os coitados dos técnicos. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu nem tenho, não sei o que dizer, eu me envergonho aqui em frente a minhas ex-colegas conselheiras, porque devolver 160 mil do início do ano passado, devolver e não aceitar a prorrogação desse prazo para o novo gestor. Não, eu vou falar mais porque não é só 1 minuto. É 1 minuto, vereadora. Foi? Tá, então tá. Tem que se informar. Já foi? Já foi? Tá, obrigada então. Declaração de líder. Ok, vereadora Aline. Senhora presidente, colegas vereadores, eu respeitei todos quando falaram e acho que fui uma das poucas vereadoras que me ative ao projeto de lei na discussão, certo? O que eu quero dizer para vocês é que no presente projeto de lei, porque temos que respeitar a matéria dele, e também não podemos, nessa Casa Legislativa, independente de adiantado de horário ou não, cercear a palavra de ninguém, o que eu quero dizer para vocês é que não há justificativa que possa ser usada, tais como aquelas que foram usadas aqui, como tentar justificar que algum servidor deixou de fazer o trabalho, tentar dizer que secretário ou que prefeito não tem como acompanhar tudo. Isso não existe. Nós temos um recurso de 150 mil que entrou nos cofres públicos. O prefeito recebeu portaria desse recurso. O prazo era curto porque tratava-se de uma situação emergencial. Nós íamos deixar essas comunidades esperando por 2 anos a tramitação de um procedimento para atendimento delas. Houve um erro pela falta de utilização do recurso? Houve. Mas não tentem entrar na defensiva e achar justificativa para aquilo que aconteceu. Isso aqui não tem nada a ver com obra, suspensa ou não suspensa. E quem é a vereadora Aline, com formação em direito, para contestar um parecer técnico de uma obra que tem vícios? Eu não tenho conhecimento para contestar isso. Então, eu tenho que me ater à matéria do projeto. E a matéria do projeto a gente está devolvendo um recurso de 150 mil ou mais, porque agora é com correção, certo? Estamos devolvendo esse recurso porque não foi feito os procedimentos adequados para a utilização dele. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Aline. Coloco em votação o projeto de lei número 041/2025. Quem for favorável, permaneça como está.
Quem for contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 041/2025, aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.